Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, assumi, senhora Presidente, uma preocupação com o que eu chamo anarquia institucional. Estamos vivendo no nosso país uma verdadeira insegurança jurídica que possibilita a cada um que detém poder fazer rigorosamente aquilo que preenche o seu próprio interesse ou o interesse dos grupos a que pertença. Digo isto porque, senhora Presidente, li nos jornais uma entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, quando Sua Excelência diz que o tempo da justiça é diferente do tempo da política, porque o julgador, o magistrado, está adstrito aos prazos da lei. Me assustei, porque já estava o ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, quando o também ministro Gilmar Mendes pediu vistas de um processo de autoria da Ordem dos Advogados do Brasil, que defendia a tese de ser inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, para os partidos e candidatos. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas em abril de 2014, e a eleição já estava marcada para outubro do mesmo ano. Eu não sei se o ministro Gilmar Mendes se submeteu aos prazos da lei. Também não sei se os demais ministros do Supremo, à época, cobraram do ministro Gilmar Mendes o cumprimento dos prazos. O ministro Gilmar Mendes, ao pedir vistas e permanecer com o processo engavetado, sob o silêncio dos demais ministros do Supremo, possibilitou que na campanha de 2014 tivéssemos a mesma orgia da influência do poder econômico. E as grandes empreiteiras gastando dinheiro a rodo para a preservação da sua influência na gestão da coisa pública. Eu não sei sobre quais prazos falou o presidente do Supremo Tribunal Federal. E também não sei qual foi o prazo observado em relação ao caso do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Porque a Procuradoria-Geral da República, em novembro do ano passado, ingressou com a ação, com a denúncia, e somente agora, vários meses depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu. E o pior, decidiu contra a Constituição. Porque não é competência do Supremo Tribunal Federal afastar deputados da presidência da Câmara ou do exercício do mandato. Não está na Constituição esta competência. Cabe à Câmara dos Deputados. E como decidir da forma como foi decidida, contrariando a Constituição, sob o argumento de que o deputado Eduardo Cunha não poderia ficar na linha sucessória. Considerando então já resolvida a questão do impeachment, já que esperou desde novembro,
poderia o Supremo Tribunal Federal também esperar, pelo menos, a votação da admissibilidade pelo Senado, acolhendo a denúncia, o que vai ser realizado amanhã. Então, o Supremo Tribunal Federal decide de forma extravagante, sem ter competência para aquilo que foi decidido, e ainda diz o seguinte: a presidente Dilma já está afastada, mesmo sem ter havido a votação no Senado. É uma espécie de anarquia jurídica, em relação à qual só se conhece em épocas de ditadura. Já disseram que a pior ditadura é a do judiciário. E estamos convivendo com decisões judiciais as mais preocupantes. Mas quando o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do nosso país, descumpre a Constituição e decide, concluindo por algo que ainda não foi decidido no Senado Federal, a insegurança jurídica fica muito maior. Porque como fica o cidadão comum? E aí, nessa linha de prática de atos, de acordo com aquilo que cada um que detém poder entende por fazê-lo, o presidente da Câmara, surpreendentemente, e voltou atrás, anulou uma decisão tomada no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo todos nós sabendo como se deu o processo até chegar aquele momento. Obviamente, um golpe. E as forças políticas que estão conluiadas para a perpetração do golpe, obviamente passa a contar com o patrocínio da mais alta Corte de Justiça, o que é muito lamentável. Mas aí, senhora presidente, tenho visto as empreiteiras que contribuíram para as campanhas eleitorais em 2014, sob o patrocínio do ministro Gilmar Mendes, colocando nos jornais anúncios de páginas inteiras. E isto é uma forma de pagamento. Outro dia vi no jornal O Globo páginas inteiras da Odebrecht. E agora me deparei ontem, deixa eu ver a data aqui, foi ontem, com matéria paga da Andrade Gutierrez, daqui, pedido de desculpas e manifesto por um Brasil melhor. Assinou um acordo de leniência para pagar 1 bilhão, mas simultaneamente se livrando e livrando vários de seus dirigentes da persecução penal, delações premiadas, acordos de leniência. Estou vendo aqui no plenário a deputada Marta Rocha, que é delegada de polícia. Não sei se em algum momento ela, ao longo de sua trajetória, verificou a possibilidade de acordo de leniência com o ladrão comum. Será possível isso? Chamar alguém que delinquiu e dizer, mesmo desviando, mesmo furto, devolva a quantia furtada ou roubada e que você contará com os benefícios de qual lei? Mas a Andrade Gutierrez diz o seguinte: neste sentido, desde dezembro de 2013, vou concluir, estamos implementando um modelo de compliance baseado em um rígido código de ética e conduta. Eu quero saber, fala aqui em dezembro de 2013, mas durante o ano de 2014, a Andrade Gutierrez estava usando recursos públicos
auferidos através de obras superfaturadas para manter a sua presença nesse consórcio de empreiteiras que fraudou licitações, dividiu. Mas para concluir, vejo aqui, nas providências oferecidas pela Andrade Gutierrez, modelo de governança em empresas estatais e órgãos públicos que garanta que as decisões técnicas sejam tomadas por profissionais técnicos concursados e sem filiação partidária, que é caçar então o direito político de qualquer servidor público concursado. A Andrade Gutierrez pratica aqui um ato falho, porque ela tem as preferências partidárias, as preferências políticas. Basta verificar no Tribunal Superior Eleitoral para quem Andrade Gutierrez doou e quanto. Então, senhora presidente, diante desse quadro de completa instabilidade, fico a pensar o cidadão comum, fico a pensar o cidadão no estado do Rio de Janeiro, o servidor público do estado do Rio de Janeiro, que nem sabe se vai receber, nem quanto vai receber aquilo que lhe é devido, ativos, inativos e pensionistas. A instabilidade, além da insegurança jurídica, ainda tem a instabilidade até emocional, a angústia a que estão sendo submetidos os nossos servidores públicos. Muito obrigado.